Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Uma introdução à carta. A origem da igreja de Tessalônica. A igreja dos Tessalonicenses nasceu do fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo em companhia de Silvano, conhecido como Silas na Bíblia, e Timóteo, quando de sua segunda viagem missionária. E esta referência nós temos lá em Atos 15, 36 em diante. Ao lermos Atos capítulo 17, de 1 a 10, temos claramente os contextos da fundação dessa abençoada igreja. Em razão das fortes perseguições sofridas pelos cristãos, Paulo fica pouco tempo com esses novos crentes. Mas o que se percebe é que esta igreja se tornou firme em Cristo e se desenvolvia de forma saudável. Algumas breves informações acerca das duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, uma vez que Paulo escreve a esta amada igreja duas cartas. Ao escrever as duas epístolas aos Tessalonicenses, Paulo teve como auxiliares Silvano e Timóteo, primeiro aos Tessalonicenses 1:1, segundo aos Tessalonicenses 1:1. Eles estão no contexto da segunda viagem missionária de Paulo e, ao que tudo indica, irmãos, essas cartas foram enviadas da cidade de Corinto. Essa conclusão se dá pelo fato de não se ver nenhum registro bíblico onde Paulo, Silas e Timóteo estivessem trabalhando juntos novamente. Depois de estarem em Corinto, quando da segunda viagem missionária de Paulo, está lá em Atos 18, versículo 5, vale observar ainda que Paulo permaneceu em Corinto 18 meses, Atos 18, 11, provavelmente no ano 50 depois de Cristo, e foi nesse período que a primeira carta foi escrita. A segunda carta provavelmente foi escrita por volta do ano 51 depois de Cristo. Muito importante observar também que em ambas as cartas, Paulo dá notável ênfase à oração. Juntamente com Silvano e Timóteo, sempre ele faz menção, lembrando aos Tessalonicenses a estarem envolvidos com a oração. Isto é percebido, irmãos, na primeira carta, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, capítulo 5, versículos 17, 18 e 25. Também na segunda carta, irmãos, capítulo 1, versículos 3 e 11. E no capítulo 2, versículo 13. E ainda o capítulo 3 da segunda carta, versículo 1. Contexto histórico-cultural. O contexto histórico-cultural nesse período é o do domínio do Império Romano sob o governo de Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Esse foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana e governou de 24 de janeiro do ano 41 depois de Cristo até sua morte no ano 54. É interessante também observar que Roma está atuando com o domínio político, mas não conseguiu reverter o domínio grego-cultural que fora implantado por Alexandre o Grande 300 anos antes de Cristo. Daí ser comum ouvir a expressão cultura grego-romana. O imperador é visto como um deus e reivindica ser tratado como tal. Dentro desse pano de fundo, qualquer grupo religioso que não se submeta a esse domínio é perseguido. Os cristãos estão sendo fortemente perseguidos e martirizados nesse tempo. A primeira carta aos Tessalonicenses. Um pouco da história dessa preciosa igreja. Essa igreja sofreu perseguições desde o seu nascedouro. Com as pregações do apóstolo Paulo em Tessalônica, em especial na sinagoga local, por 3 sábados, um expressivo número de pessoas se convertera, dando início assim a esta comunidade cristã. Contudo, um grupo de judeus fanáticos levantaram e provocaram um violento motim.
Buscando a Paulo e Silas na casa de Jason e não os encontrando, arrastaram a Jason e outros crentes até os governantes da cidade, acusando-os de sedição. Com esta perseguição, após os crentes pagarem fiança para serem livres, foram movidos a enviar Paulo e Silas para Bereia à noite, para que a congregação tivesse segurança, e também Paulo e Silas. Isto está narrado no livro de Atos, capítulo 17, de 1 a 10. O que se vê após esse acontecimento é uma contínua perseguição a esta igreja. 1 aos Tessalonicenses 2,14. Isto gerou nos irmãos uma grande tristeza com possíveis perdas de membros que foram mortos pela perseguição. Capítulo 4 da primeira carta, versículo 13. O apóstolo Paulo, irmãos, vendo todo esse contexto de pressão que os novos crentes estavam enfrentando, preocupado, ele enviou Timóteo para confortar e fortalecer a esses irmãos. O próprio Paulo tentou 2 vezes ir visitá-los, mas fora impedido por Satanás. Capítulo 2 da primeira carta, versículos 17 até o capítulo 3, versículo 3. Ainda um pouco mais sobre os autores. O apóstolo Paulo. Claramente, ao ler a carta, se percebe que Paulo é o principal autor. 1 aos Tessalonicenses 2, 18, capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, versículo 27. Contudo, vemos ele se sentindo feliz em dividir a cena com seus colegas de ministério. Silvano, também chamado Silas, no livro de Atos foi um dos líderes na igreja de Jerusalém, Atos 15, 22. Profeta, Atos 15, 32. Sendo cidadão romano, Atos 16, 37 e 38, o vemos se tornando companheiro de viagem de Paulo depois da separação de Barnabé no contexto de João Marco, Atos 15, 36 a 41. Timóteo, um jovem que Paulo conheceu em sua primeira viagem missionária e que logo após se uniu a Paulo no ministério, Atos 16, de 1 a 3. Ele, juntamente com Silvano, ajudaram a Paulo na fundação da igreja em Tessalônica, Atos 17, de 1 a 9. Contextos em Bereia. Após a palavra ter sido bem sucedida pelos bereanos, onde muitos creram, Atos 17, 12, eles enfrentaram um grande problema suscitado pelos judeus de Tessalônica, que foram a Bereia para perseguirem os missionários, Atos 17, 13. Paulo então se dirigiu a Atenas, enviado pelos irmãos, ficando ainda em Bereia Silas e Timóteo, Atos 17, 14 e 15. O que vemos a seguir é Paulo enviando Timóteo de volta a Tessalônica para ver como estava a igreja. 1 aos Tessalonicenses 3, 1 e 2. Silas também voltou a Tessalônica, Atos 18, versículo 5. Cresce para fazer mais uma visita à igreja que fora fundada por eles. Depois de ter saído de Atenas, Paulo foi para Corinto, Atos 18, 1. E reunido novamente a Silas e Timóteo, Atos 18, 5, os vemos escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses. Dados e local do escrito. Nesse período da história, a Grécia estava dividida em 2 províncias romanas. Na província do norte vemos incluídas Tessalônica e Filipos. Era a chamada Macedônia. Ao sul havia outra província que incluía Atenas e Corinto. Era a chamada Acaia. As 2 províncias são citadas nos registros bíblicos, 1 aos Tessalonicenses, Atos 19, 21, e em algumas cartas do apóstolo Paulo, Romanos 15, 26, 2 aos Coríntios 9, 2,
capítulo 11, versículos 9 e 10. A cidade de Tessalônica era a maior cidade da Macedônia, tendo um porto no mar Egeu e uma grande estrada, a Via Egnátia, que conduzia ao mar Adriático e de lá até Roma. O conteúdo da carta. O contexto vivenciado por Paulo é o de uma nova comunidade cristã que enfrentara os grandes desafios da perseguição aos cristãos e a iminente morte. Como não pudera estar com os irmãos em Tessalônica, ele enviou Timóteo para estar com esses irmãos e assim poder trazer notícias. Com o maravilhoso relato trazido por Timóteo da fidelidade da igreja e os desafios que estavam enfrentando, Paulo tratou de todas estas questões na carta para assim gerar na igreja crescimento e fortalecimento na fé. A carta, irmãos, ela está dividida em 2 pontos principais. Primeiro, o fim dos tempos, a volta de Cristo. Havia no contexto da igreja ideias confusas com relação ao retorno de Jesus e os eventos que cercariam esse retorno. Dessa forma, Paulo foca nos contextos que nortearão os últimos dias da história do mundo. Importante destacar que cada capítulo da carta vai encerrar com o tema da segunda vinda de Cristo. Capítulo 1, versículos 9 e 10. Capítulo 2, versículos 19 e 20. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 4, versículos 13 a 18. Capítulo 5, versículos 23 e 24. Segunda parte, a santificação. Uma vez firmes em Cristo, Paulo mostra através da carta a realidade das lutas que enfrentariam para viver a fé. Na sociedade romana da época, com todos os contextos trazidos pela cultura grega, a imoralidade sexual e outros predominavam. Paulo ensina à igreja os grandes prejuízos de uma vida carnal dominada pelo pecado. Ele observa dentro do contexto os grandes estragos que o sexo fora do casamento traz a todos. Capítulo 4, versículos 3 a 6. Conclusão. A carta traz muitos outros contextos que serão observados nos estudos futuros. Esses aqui apresentados objetivam nos situar dentro de uma introdução para caminharmos com uma compreensão mais ampla da proposta desta maravilhosa carta que foi escrita para uma preciosa igreja e a Igreja de Cristo hoje. Que Deus te abençoe. No próximo estudo estaremos objetivamente entrando no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Grande abraço e até o nosso próximo estudo.